Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Caio Souza, eu estou presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ e o nosso convidado de hoje para falar sobre direitos humanos, especificamente sobre direitos da pessoa com deficiência, é o nosso querido Fábio Fernandes. Fábio Fernandes, seja bem-vindo. Se apresente, por favor, para os nossos ouvintes. Olá, doutor Caio. Prazer poder falar aqui com você e esclarecer aqui os direitos da pessoa com deficiência. Hoje eu sou superintendente estadual de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Maravilhoso. Fábio, eu queria fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que qualquer conversa sobre essa temática deveria iniciar com essa pergunta. Qual é o conceito de pessoa com deficiência? Quem são as pessoas com deficiência hoje, legalmente falando? Então, o conceito de pessoa com deficiência é aquela pessoa que não consegue exercer o seu direito pleno na sociedade em igualdade de condição com as outras pessoas que não têm nenhuma deficiência. Então, a gente pode dizer que pessoas com deficiência são aquelas que têm uma deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E essas deficiências acabam prejudicando essas pessoas que exerçam seu direito na sociedade em igualdade de condições. Perfeito. Quando a gente pensa nesse exercício dos direitos, quais seriam os direitos básicos hoje que a pessoa com deficiência tem e que não são efetivamente respeitados? Então, os direitos básicos, não só para a pessoa com deficiência, mas para toda a sociedade, mas como a gente está falando da pessoa com deficiência, é saúde, educação, trabalho e transporte. Esses são os direitos básicos que as pessoas com deficiência têm buscado na sociedade. Perfeito. Dentro desses direitos básicos, o que, no seu entender, assim, o que falta para que a gente tenha uma sociedade mais acessível, né? Acho que o nome seria acessibilidade para a pessoa com deficiência ter plena participação em todos os espaços sociais que nós temos hoje. Então, diante dos canais que a gente tem, que as pessoas procuram a gente, um direito básico que eles procuram realmente é o transporte. A gente tem um transporte muito mal acessível e que dificulta essas pessoas a buscarem a saúde, a educação e o trabalho. Então, se hoje eu não tenho um transporte de qualidade, como é que a pessoa com deficiência vai trabalhar? Como é que ela vai buscar uma saúde? Como é que ela vai buscar uma educação? Então, ela acaba ficando segregada dentro de casa por conta do transporte deficitário que a gente tem hoje. Perfeito. No seu entendimento, talvez falte um pouco de educação para a nossa população, para entender, e talvez educação e conhecimento para entender que os direitos da pessoa com deficiência são direitos básicos e que a pessoa com deficiência é uma pessoa como outra pessoa, qualquer ser humano da nossa sociedade, e por isso eles deveriam ser efetivamente respeitados? Com certeza, a gente sabe que tem que melhorar muito, a gente sabe que tem que melhorar também a divulgação disso, que as pessoas com deficiência podem e conseguem buscar os seus direitos a partir do momento que eles estão colocados à disposição. Então, a sociedade precisa conhecer mais, a sociedade precisa se envolver mais, ter mais conhecimento para entender que é fácil colocar esse direito para as pessoas com deficiência. A gente está melhorando e vai melhorar ainda mais. Perfeito. E falando ainda em direitos básicos, na superintendência ao qual você hoje é o superintendente da pessoa com deficiência no estado, você recebe muitas denúncias com relação à violência contra a pessoa com deficiência? Então, nós temos um canal, um 0800, lá na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, a qual é a nossa superintendência. E sim, tem recebido algumas reclamações de pessoas com deficiência que têm sofrido maus tratos dentro de casa. Nesse período de pandemia, essa violência, esses maus tratos, você tem algum relato de que eles tenham se agravado, de que eles tenham aumentado de forma considerável? Tem aumentado sim, até por conta da convivência diária. Hoje nós estamos passando por um período de pandemia, onde as pessoas que passavam um período separado durante o dia, por exemplo, seus pais, eles colocavam seus filhos na parte da manhã e ficavam o dia inteiro nas escolas, colocavam nas escolas e iam trabalhar. Hoje eles estão tendo que conviver diariamente dentro de casa e isso tem aumentado sim e tem dificultado o convívio dessas pessoas dentro de casa. E aí começam os maus tratos e que as pessoas com deficiência estão sofrendo. Perfeito. Uma última pergunta para que a gente possa finalizar esse bate-papo que foi maravilhoso.
quais são os locais onde a pessoa com deficiência pode procurar a defesa dos seus direitos, né? Os órgãos que ela pode procurar para que os seus direitos sejam efetivamente respeitados na prática? Então, nós falamos aqui o primeiro, que seria o 0800 lá da secretaria, que é 0800 0234 567, 0800 230 234 567, e também nós temos a OAB, que o Dr. Caio aí acabou de citar, né? Citou anteriormente. Nós temos as delegacias, o Ministério Público e as secretarias municipais e estaduais, que podem ser procuradas por qualquer pessoa e principalmente para as pessoas com deficiência. Então, são esses canais que vocês podem estar procurando e formulando as suas denúncias para que vocês possam buscar os seus direitos. Perfeito. É importante que a sociedade e o Estado brasileiro, e Estado, quando eu digo Estado, eu digo governo, sociedade e governo trabalhem em conjunto para que esses direitos efetivamente saiam do papel? Com certeza, a sociedade pode contribuir muito, e nós temos também o CEPD, né, que é o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, que é o que representa a sociedade. Então, nós temos ali a representação da sociedade pelo CEPD. Então, não deixe de procurar também o CEPD. Perfeito. Uma coisa que o Fabinho está deixando claro, pessoal, e aí queria dar um pouquinho da minha experiência para vocês nesse minutinho final que falta, é exatamente isso. Nós precisamos, enquanto sociedade civil, entender que o trabalho ele deve ser conjunto. A sociedade civil e o governo devem trabalhar em conjunto. As associações, os conselhos municipais, o conselho estadual, o conselho federal da política da pessoa com deficiência, os órgãos estaduais, os órgãos municipais e as associações, não só as associações, mas Ministério Público, Defensoria Pública, Comissão da OAB e tantos órgãos que fazem a defesa das pessoas com deficiência hoje, para que as pessoas possam ter uma vida digna, que elas possam ter garantidos a sua cidadania na nossa sociedade. Então é muito importante a fala do Fabinho nesse sentido, e eu queria, Fabinho, agradecer a sua disponibilidade de estar conosco e queria que você deixasse uma palavra final para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, doutor Caio, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo aí. E a minha palavra final é que você não deixe de buscar os seus direitos. Quem tem direito não pede, exige. E nós estaremos aqui para te representar e para te receber e fazer com que você possa exercer o seu direito pleno à cidadania. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. Fiquem bem, qualquer coisa procurem esses órgãos, essas instituições que o Fabinho falou, que eu falei, e até breve.